E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com muita alegria, a fim de podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo médium missionário da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo do livro Nosso Lar, estamos no capítulo 22, o bônus hora. Nós estamos no 14º parágrafo e no programa passado nós vimos que Dona Laura estava mostrando ao André Luiz o quanto de equívocos nós, os encarnados aqui na Terra, temos em relação ao trabalho. Ela já explicou para ele que o trabalho é uma energia neutra, que cada um, né, no caso, o trabalho não, a remuneração, o dinheiro, né, é uma energia neutra, que cada um faz dele o que bem lhe aprouver, porque temos o livre-arbítrio. Ela explicou para ele que, infelizmente, aqui na Terra, 70% das pessoas não conseguem ser bons administradores, cumpridores de seus deveres, mas também 70% não consegue ainda ser um bom subalterno, um bom empregado. Então, aí no caso é empate, né? Deu empate, 70-70. E ela vai continuar essa conversa sobre a questão do trabalho, dos vícios do conceito de trabalho que nós temos aqui na Terra, muito diferente de Nosso Lar, onde todos recebem pela hora trabalhada, dependendo do sacrifício que façam, recebem duplicado ou triplicado, mas todos recebem por igual. Trabalhou uma hora, seja ele o governador de Nosso Lar, seja ele o mais ínfimo, né? No caso, empregado, o mais simples empregado, ínfimo não, o mais simples empregado de Nosso Lar. Trabalhou uma hora, recebe uma hora. E aí ela vai continuar, nós estamos no meio, como eu falei, do parágrafo 14º. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns ao cargos que ocupam. Então, outro vício aqui na Terra é todo mundo reclamar que está fazendo o que não gosta. Mas, na realidade, o porquê que isso acontece? Porque o foco, quando você sai em busca de um trabalho para você aqui na Terra, o foco, infelizmente, só está na remuneração, só está no dinheiro. E aí, lógico, você não tem jeito para aquela tarefa, mas você optou por ela só pensando no dinheiro, vai chegar um momento em que isso vai te cansar, isso vai te entediar e você vai começar a trabalhar de má vontade. E a gente hoje em dia, principalmente aqui no nosso país, não é, com relação principalmente aos médicos e a alguns professores, não é, e em outras profissões também, a gente vê que estão trabalhando realmente sem aquele amor à profissão. O médico é um sacerdote do corpo. Ele precisa realmente estar focado em cuidar, no caso, né, dos corpos humanos, dos seus pacientes. Já não digo nem da alma, que seria o ideal, mas pelo menos do corpo. Ser aquele que realmente tem consciência
da sua tarefa, porque se ele não quisesse lidar com pessoas doentes, ele fosse procurar um trabalho de jardinagem, que você vai lidar com flores. Você vai ter, não é, algumas pragas, algumas coisas, mas você vai lidar com a beleza o tempo todo. Você não é obrigado, né? Claro, toda regra tem exceção, mas você não é obrigado na terra a trabalhar naquilo que você não gosta. Muitas das vezes, como a dona Laura está falando para o André Luiz, é que as pessoas focaram na remuneração somente, não focaram no prazer que o trabalho deve criar para a própria pessoa, deve dar à própria pessoa. Então ela diz que muitos aqui na terra vivem trabalhando, reclamando, sejam chefes, sejam empregados, reclamam o tempo todo, que ganham pouco, que não é aquilo que queriam fazer, estão sempre buscando algo diferente, quando não ficam o tempo todo desempregados, porque não conseguem trabalhar em local nenhum, porque infelizmente não estão focando na sua vocação, naquilo que elas têm prazer de fazer, porque é lógico que cada um de nós tem um prazer maior numa área do que numa outra. Às vezes são experiências já vividas que a gente acumulou, não é? E gosta daquilo, então não é? Pode ser até que você não consiga por conta da expiação que você tem que passar. Mas você, não é? Mas entender que não é porque você não faz que aquele seu outro trabalho não deve ser feito de maneira adequada e cumprindo todos os deveres que ele implica. As reencarnações são sempre um aprendizado, né? Como o André Luiz mesmo coloca no início do livro Nosso Lar. Uma existência é um ato. Né? Um ato, na questão do teatro da vida, vamos dizer assim, é um ato, um movimento simples, uma existência. E nessa questão do impulso vocacional, conforme a Teresa está explicando, não é que nós estamos aqui dizendo que tem que forçar uma barra para ser o que você não quer ser, não é isso. Mas nós temos que ter em mente que o espírito ele tem que aprender tudo. Você que é um médico, você que é um engenheiro, você que é um dentista, você que é isso ou aquilo, você não vai ser sempre isso. Não vai ser sempre. O construtor da Terra era um carpinteiro. Né? Na pergunta de número 898 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é do capítulo da perfeição moral, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, claro, né, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Então, para que eu vou querer tanto conhecimento se a questão é questão moral? Aqui que eu tenho que aprender trigonometria, ou então gramática. Oh, meu Deus, coisa difícil. Mas, a trigonometria é mais fácil. Mas, olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida, primeiramente, quer dizer, é necessário aprender as outras coisas. Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Porque tudo aprendizado, gente, do trabalho, o objetivo é auxiliar. É o auxílio, servir. É o servir. É o que está aqui bem frisado, colocado pela dona Laura, como funciona a colônia Nosso Lar. Aí a resposta continua: depois o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Então, quanto mais conhecimento, o progresso intelectual é que impulsiona a moral. Quem já está moralmente, com a elevação moral, já em ampla ascensão, é porque já adquiriu o conhecimento necessário para aquilo. Aí continua: nos intervalos das encarnações aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Isso é bom. Isso é o bom. Então, agora, se eu não quiser aprender aqui, não vou aprender lá, porque a vida não vai me mudar. A única coisa que vai acontecer quando desencarnar é que eu vou ficar invisível para aqueles que não veem os espíritos. Mas eu vou continuar o mesmo se eu não tentar me modificar. Aí ele continua: nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque, olha aqui o final da resposta.
Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então o espírito tem que saber tudo, tudo. Nada é inútil, nada tem inutilidade. Todo serviço na Terra, como disse Gesiel no livro Paulo Estevão, que nós lemos, todo serviço é de Deus. Todo ele, desde o mais simples ao mais elevado, tecnicamente falando, que tem que adquirir conhecimentos. Todos. Então, a questão de saber, a questão vocacional, muitas vezes nós somos colocados numa situação de oportunidade para um aprendizado a mais para nós enquanto espírito. E nós não podemos desperdiçar. E Dona Laura vai continuar. E agora vai tocar num ponto, porque vai falar dos médicos. E aí vai tocar no ponto fraco do André Luiz, porque ele fora médico na última encarnação. A conversa é com ele, né? E ela com jeitinho, né? Porque ela é uma pessoa educada, ela vai falar isso com jeito. Porque a gente sabe, não é o que se diz que fere, mas muitas das vezes a maneira como se diz. E ela, né? Ela vai tocar na ferida, mas de leve. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Então, e aí? Esses médicos, esses trabalhadores estão realmente servindo? Estão trabalhando? Ou estão fingindo que trabalham? Não é? Então, ela vai agora falar sobre indústria, sobre técnicos de indústria. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Então aqui ela está dizendo que a gente finge que trabalha, mas exige muito. Muito. A gente está sempre querendo abono, que é uma coisa justa, tudo bem, mas para quem verdadeiramente trabalha. A gente está querendo facilidades, bônus extras, a gente está querendo, se pudesse, como dizia minha filha quando era pequena, eu perguntava para ela assim, o que você quer ser quando crescer? Aposentada. Quer dizer, ela é o valor que ela trazia, isso deve ter sido de outra encarnação, porque ela viu todo mundo trabalhando lá em casa, não é possível, mas ela sempre falou isso, o que você quer quando eu crescer? Aposentada, porque o aposentado não faz nada. Então, a Dona Laura, ela está dizendo para o André Luiz que muitas pessoas fingem que trabalham, mas na hora de exigir, elas exigem abono, férias, folga, quer logo se aposentar. E aí eu me lembrei do livro Libertação, no capítulo 5, que também ele é... Também ditado por André Luiz. Ditado por André Luiz. Esse capítulo são Operações Seletivas, o título. E nesse capítulo, o André Luiz, que está, para quem já leu o livro, ele está visitando uma cidade nas trevas, que ele denominou de cidade estranha. É uma cidade onde existem espíritos muito inteligentes que se dizem juízes dos homens na Terra. Eles cumprem uma missão do governo da Terra, algo assim que eles dizem. Governo do mundo, né? Uhum. Eles falam isso. Aí, nesse capítulo, algumas pessoas que foram atraídas a essa cidade, que elas estão, depois que desencarnaram, foram para lá, porque enquanto encarnadas, de alguma maneira, possuíam já uma ligação espiritual, porque o acaso não existe. Essa regra funciona também para o mundo espiritual. Elas foram atraídas para lá. E numa das cerimônias que o André Luiz vai assistir, é um julgamento de algumas pessoas que morreram.
E eu vou ler para vocês, depois se vocês quiserem ler o capítulo todo, é o capítulo 5 do livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Uma dessas pessoas, desses espíritos que estão sendo julgados, começam a dizer assim: que ocorre nesse recinto misterioso? Eu estou entre os caluniadores confessos, porque na hora que começou o julgamento, apareceram alguns elementos lá, alguns espíritos que iam separar por grupos, dependendo da falta cometida aqui na Terra. Então tinha o grupo dos avarentos, o grupo dos promíscuos, e esse rapaz aqui, esse senhor, ele foi localizado no grupo dos caluniadores. Por isso que ele está perguntando: estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Eu criei uma numerosa família, eu nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno. E não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Então ele estava indignado porque que foi uma pessoa correta, apesar de ter se aposentado cedo do trabalho, por que ele estava ali naquela região de trevas e por que ele estava no grupo dos caluniadores. Ele acha que nunca falou mal de ninguém, porque a gente acha que a calúnia é só verbal. A gente já sabe que pode ser verbal, mental, mas aqui vai ser um outro tipo de calúnia que nós vamos observar. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quando pretendias. Empenhastes amigos, subornaste consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado, a aposentadoria. Durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulham no pântano da calúnia criminosa. Olha só, né? Que coisa interessante para a gente meditar. Ele caluniou o próprio corpo. Qual é o capítulo que está aí? Capítulo 5. Libertação. Livro Libertação, Operação Seletiva, Operações Seletivas. Então, ele era o quê? Ele era um mau trabalhador. Ele não conseguiu entender o trabalho, e a gente já viu que trabalho é qualquer ocupação útil, não quer dizer que trabalho tem que ser remunerado, mas ele não entendeu o trabalho como algo que fosse engrandecer, que fosse melhorar a sua condição intelectual e moral, porque o trabalho, o convívio em sociedade faz isso com a gente. E o que ele desperdiçou, porque ele ficou dormindo o tempo todo, jogando conversa fora, conversa sem proveito, porque só para a gente lembrar, a conversa da dona Laura com o André Luiz aqui está sendo uma conversa proveitosa. É trabalho, porque ela está dando explicações para ele, graças a Deus ele está passando para nós, para a gente, como se diz, colocar nossa barba de molho, não é? Para a gente poder viver bem e saber aproveitar as oportunidades que a gente tem enquanto encarnado. Então esse aqui é um que abusou dessa concessão que Deus deu, que foi o trabalho, a oportunidade de trabalhar. Então ele está numa condição muito ruim no mundo espiritual, ele está nas trevas e ele foi considerado um caluniador.
Não que ele tenha falado mal de ninguém, ele só jogou conversa fora, mas ele caluniou o próprio corpo, não é? Não esqueçamos que nesse livro, quem está chamando ele de caluniador são os espíritos lá os selecionadores das trevas, os juízes. Pelo fato deles serem inferiores, eles julgam os outros, o que os superiores não fizeram, por exemplo, com o André Luiz no nosso lar. Falou a verdade, mas de um jeito diferente. Sim. Porque ele não está mentindo, o selecionador não está mentindo. Não obstante eles serem inferiores, eles sabem a verdade. Não é porque são inferiores que não sabem. Sabem, só que jogam, no nosso dizer popular, jogam na cara. Isso. E acusam, vocês são isso, vocês são aquilo. Eles não estão dizendo mentira, eles estão dizendo a verdade. O problema é isso. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um personagem da irmã Clara, também de André Luiz. A irmã Clara, ela dá um curso de voz, de entonação da voz, como dizer as coisas, né? Isso. Então, é isso que é o aprendizado também para nós. Então, está sendo dito para o André Luiz tudo, mas está sendo dito de uma maneira diferente. Sim. Tanto que no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um personagem lá, o Dimas, que vão auxiliar a desencarnar. Ele está com o corpo muito debilitado. O André Luiz olha, na hora de desligar o espírito do corpo, o André Luiz repara o corpo dele totalmente debilitado. E aí o André Luiz questiona, mas ele não é suicida também não? Como eu? Porque, né, tá com o corpo debilitado. Meu filho, mas ele ocupou o corpo dele, ele debilitou assim pelas horas que ele trabalhou no bem. Aí foi diferente, mais ou menos isso, ele foi diferente. Então, ele não disse, ele fala assim, por exemplo, eu não sei o seu caso. Claro que ele sabe, mas ele não disse, ele não ofendeu. Onde ele fez ele raciocinar. É isso que nós temos que aprender a fazer o outro raciocinar. Isso. Não aprender, né? E a dona Laura, ela termina esse assunto dizendo, creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. E o exemplo que a gente deu foi desse senhor. Que não é, ela está falando aqui daqueles que abusam, né, e muitos também não abusam do poder, aqueles que não trabalham como deveriam, sejam eles administradores ou empregados. Então ela termina essa conversa dizendo, creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Só um trechinho do Livro dos Espíritos, na pergunta 983, do capítulo das penas e gozos futuros, Kardec separa penas temporais. E na 983 ele questiona os espíritos sobre sofrimentos materiais que o espírito expia em novas existências. E lá na resposta, no meio da resposta, os espíritos dizem assim, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa da autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Nossa então senhora, são situações, são as expiações, mas são situações criadas então, por nós a gente mesmos, não pode né? reclamar de muito chefe, né? Porque tá no aprendizado, né? Tá na lição. Né? No livro 50 anos depois, o Imperador é dito lá, 50 anos depois, é ditado pelo Emmanuel, excelente livro, que tem uma história de um anjo lá, a Célia, é dito pelo Emmanuel lá que o imperador Adriano, um dos mais suntuosos de Roma, ele, na próxima encarnação, ele é um mendigo num dos bairros mais pobres de Roma, nos arredores. Mas não é porque ele foi imperador que ele vai ser mendigo, não é isso, é porque foi um mau governante. Isso. Então é diferente, como você foi. É isso que a dona Laura está passando para o André Luiz e para nós. E para nós, para que a gente aprenda, né? Isso tudo, a gente realmente ainda tem todos esses defeitos que a dona Laura colocou aqui para o André Luiz. A gente, infelizmente, ainda só foca o lado da remuneração do trabalho, enquanto deveria focar, né, o prazer também que aquele serviço vai nos proporcionar. Mas tudo é aprendizado e, como diz Jesus Gonçalves, somos flores a caminho de Deus, né? Todos flores, nós. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vossos lares, até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus e que Jesus continue nos abençoando.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.